É possível retificar um inventário judicial no tabelionato de notas? Pode o inventariante formalizar no tabelionato de notas obrigações assumidas pelo falecido em vida? E o reconhecimento de firma pode ser realizado sem análise da legalidade do documento? Eu sou o professor Marcos Salomão, registrador de imóveis há 25 anos e professor de direito há mais de 10 anos. E nessa aula de hoje você vai saber um pouco mais sobre os novos enunciados aprovados na primeira jornada de Direito Notarial e Registral. Antes, te inscreve no canal, dá um like aqui e bora lá estudar comigo. Vamos lá, vamos trabalhar. Bora. Então. Prof. Letícia, bom dia. A gente vai conversar hoje sobre os enunciados de direito notarial que foram aprovados na primeira jornada de direito notarial e registral e que, claro, vem consolidar alguns entendimentos que haviam dissonâncias entre um e outro notário ou registrador. E, claro, agora clareiam mais, dando um farol, uma luz guia. Né? Você chegou a dar uma olhada na relação, eu dei também. Vamos ver os quais, a gente não vai ter tempo de ver todos, mas vamos ver os que mais te chamaram a atenção. Qual o primeiro que tu gostaria de falar? Tem um enunciado que não é do tabelionato de notas, mas é do registro de imóveis. Mas a gente já falava aqui no café há muito tempo, inclusive no livro que eu escrevi sobre inventário, está essa posição, que é o enunciado que fala sobre a retificação, a re-ratificação do formal de partilha ou da carta de sentença por escritura pública. E isso a gente fala no curso, já tem aula sobre isso. Quando eu falei, naquele módulo inteiro de inventário, que tem um super curso sobre isso, eu explico essa possibilidade de fazer uma retificação no formal de partilha, que é um título judicial ou uma carta de sentença, e as cartas de sentença podem ser notariais também, a depender dos estados que tem essa previsão, mas em regra os formais de partilha que chegam, e principalmente os antigos, né, prof? Porque antigamente, como o prof falou no começo, isso aqui tudo era mato. Ninguém falava sobre registro de imóveis. Chegava no formal de partilha, fazia no fórum aquele inventário de 200 falecidos. Chegava no registro de imóveis, mas não registrava nunca, mas não registrava mesmo. Tinha erro na especialidade objetiva, tinha erro na especialidade subjetiva, não tinha, a partilha estava pulada, não tinha partilha de todo mundo. E aí isso fica, a pessoa guardava, pegava esse formal, não dava registro, era muito difícil conseguir fazer uma retificação judicialmente, porque demorava o mesmo tanto que demorou o processo, então você demorou 10 anos para o processo sair, você demorava mais 10 para conseguir retificar. E aí o pessoal fala, não vou fazer isso aqui não, pagar tudo de novo. E... Vou fazer os do campeão depois. Vou fazer os campeão depois, eu não tô nem querendo saber o que tá acontecendo, e tchau. Isso, então a gente tinha assim a gente ainda tem, chega muito no balcão do tabelionato, essa pergunta, porque tem formais de partilha que não dão registro, gente, e não vão dar registro, não vão dar. Tem partilha saltada, morreu o vô, morreu o pai, tá todo mundo recebendo e pulou uma linha inteira de geração que tinha que receber. Deixa eu fazer um parênteses. E também não dá registro porque há um princípio no registro de imóveis chamado o tempo regio acto. Ou seja, na hora, né, tempus regio actus, na hora que você chega no registro de imóveis e apresenta o título, o registrador pega a legislação que está vigente naquele momento, não a que estava vigente lá atrás. Então, por mais que o óbito tenha as regras de sucessão da época, o título tem que estar coerente com o momento de hoje. Então, o título, quando chega ali, pode ser que falte algum elemento que hoje é exigido. A gente sabe que tem uma exceção na Lei 6.015, lá pelo artigo 176, acho parágrafo 2º, que é para aquela época. E quando mudou a norma, o pessoal tá, e agora o meu formal aqui, a minha escritura, né? Vai ter que fazer de novo? Não, para esse a gente... Era para ser uma transição, né? Uma regra de transição. Mas tem coisa que já foi em 76, né, gente? Eu tinha 4 anos de idade, né? Prof. Letícia nem estava nesse planeta ainda, né? Então, para a gente ser sincero, muita coisa
Muita coisa rolou de lá para cá. E aí, claro, um título que da década de 80 não vai ter essa exceção. E se for apresentado agora, como eu já tive vários, vai passar pelo crivo tempus restum acto. E aí Exato. não vai conseguir. Então, poderia retificar esse formal de partilha antigo no extrajudicial ou tem que voltar para o mundo judicial? Isso. E isso tinha um debate intenso entre registradores e notários também. E aqui em São Paulo, a gente já tinha uma posição um pouco mais consolidada, porque a gente teve decisão do Conselho Superior da Magistratura, que permitiu a retificação de um formal de partilha para incluir poderes para o inventariante. Então, era um caso de que tinha feito uma compra e venda em vida, o vendedor faleceu, um compromisso de compra e venda, o vendedor faleceu e foi então outorgar a escritura, o inventariante foi outorgar a escritura definitiva, porque o preço já estava quitado. A gente fala dessa possibilidade também, que ajuda demais, porque você não vai levar para inventário um bem que já saiu da disponibilidade do falecido. Em vida ele vendeu, em vida ele recebeu dinheiro. Só que no formal de partilha, não tinha poderes para o inventariante outorgar escrituras públicas cumprindo os, que também, se eu não me engano, foi um dos enunciados, cumprindo as obrigações do falecido. E aí o que eles fizeram? Eles retificaram o formal para constar esses poderes e possibilitar, então, que o inventariante outorgasse a escritura definitiva. Então, aqui a gente tem. E aí o registrador devolveu. Ele falou, não, mas você não pode mexer no formal. E aí o CSM disse, não, mas você não não mexeu em nada. Você só. Quem que escolhe o inventariante são os herdeiros. Tá todo mundo de acordo. Isso já é para outorgar a escritura pública. O inventariante pode ter esses poderes. A gente não está burlando nada e passou. Então deu certo. Interessante. Então pode retificar um formal judicial na via extrajudicial, mas todos têm que comparecer no ato. Ou se o advogado tem procuração, ele pode... A procuração dele, que ele utilizou para fazer o inventário, será que ele consegue aproveitar para fazer a retificação ou precisa de uma nova? Precisa de uma nova, né? Não, precisa de uma nova, sim. Se nessa procuração já tiver esses poderes, ou o inventariante já tiver esses poderes, normalmente no extra a gente já consta, a gente já dá poderes para o inventariante retificar. Exato, exato. Só que o enunciado veio falando que veio assim, na esteira do que a gente já conversava majoritariamente, de precisar do advogado e também dos interessados. Então, essa RERAT feita no tabelionato de notas, ela, por escritura pública, ela vai seguir os moldes da Resolução 35, da 11.441. Então, advogado, partes capazes, todo mundo não vai querer colocar o menor retificando um formal de partilha, né? Então, e tem que ter o advogado junto, porque todos os atos que vêm da 11.441 precisam do advogado, precisa todo mundo estar capaz, de acordo e etc. Sabe que é legal quando acontece assim, ó, eu já vi. A gente quer retificar a escritura. Beleza, traz todos os herdeiros, o advogado. Um herdeiro já morreu. Também já tive esse caso também, de herdeiros falecidos. Tu conseguiu fazer? Porque o inventariante daquele espólio lá assina aquele lugar de herdeiro. Exatamente. Eu fiz a nomeação de um inventário. Agora a gente pode fazer nomeação de inventariante em âmbito nacional por escritura autônoma, né? Teve nova alteração em 2022 da Resolução 35. Então é só você faça a nomeação com poderes para que ele assine escrituras de retificação, cumprindo obrigações. E esse também é um enunciado que saiu do tabelionato de notas. Mas antes de falar sobre ele, o pessoal perguntou aqui quais são os erros, né, que podem ser, que é passível de retificação no tabelionato de notas. Eu não vou falar quais são eles, mas eu vou falar uma regra do que não pode ser. Você não pode mexer no mérito judicial. A única barrada, parede puxada que o tabelião leva é não mexa no mérito judicial. Tirando o mérito, então o que é o mérito judicial? Ele resolveu sobre a partilha, ele resolveu qual quinhão vai ficar para cada um. Isso eu não posso mexer. Então esse final do formal eu não posso mexer. Mas todo o restante que seja um erro e que seja uma ratificação dos herdeiros, eu posso.
Um exemplo, né, que a gente gosta de falar bastante, partilha per saltum. Então, eu posso organizar essa partilha desde que o final, meu produto final não mude. Então, morreu o avô, morreu o pai. Eu vou dar exemplos para a gente ficar mais claro, né? Morreu o avô, morreu o pai e agora tem o neto. Só que o pai, ele faleceu depois do avô. Então, a gente não está falando de pré-morte. Não é direito de representação para o neto receber direto. Quem tem que receber é o pai, que estava vivo, né? Como o prof fala, tira uma foto. Na hora que o avô morreu, né? Quem estava vivo? Tira a foto no velório já, pra gente ver quem estava lá. É isso aí. Tira a foto no momento. Fulano estava vivo a hora que o avô morreu? Tava. Então ele recebeu direto. Então ele tem que passar. E quando isso não é feito, a gente fala que isso é uma partilha per saltum. Então passou do avô direto para o neto, sem respeitar a continuidade, tá errado. Vai voltar, né, prof? Vai voltar. Tem que haver tributação, tem que haver uma série de coisinhas ali. E nada impede de, na escritura, você mencionar, né? Faleceu fulano, deixou para fulano, que agora está falecido e que tem os seguintes herdeiros, né? Isso, então, é isso que é acontece. A historinha toda contada. Não quer dizer que você tem que fazer, registrar, voltar, fazer o outro de novo, registrar. Não, você tem que narrar a historinha toda para ficar alinhada com o mundo, né? Exato. Os inventários conjuntos e sucessivos, eles já eram permitidos no código no CPC 73 e o CPC 15 também trouxe essa possibilidade e aumentou as possibilidades de se usar o inventário conjunto e sucessivo. Mas isso não significa que essa partilha vai sumir do mundo. Não, ela tem que acontecer, porque ela vai ser registrada. O registrador vai pegar aquele formulário e vai falar, aqui teve uma primeira partilha para o filho que faleceu aqui. E o filho depois passou para o fulano que está aqui. E tudo isso contado, partilhado, imposto, recolhido. Só que isso, gente, era muito feito no judiciário. Era muito, pulava todo mundo, as partilhas, a continuidade não existia. E chegava no neto. E aí chega esse formal para você retificar no tabelionato de notas. Posso fazer? Posso. O que eu tenho que respeitar? O final. No final, aquele neto vai receber a mesma quantidade que receberia? Vai. A única diferença é que você tem uma partilha ali no meio. Há quem diga que isso seria uma sobrepartilha daquele falecido que não foi feita. Mas eu penso que não é sobrepartilha. Mas assim, a gente podia, sei lá, para mim isso é uma continuidade. Você tem mesmo uma partilha daquele imóvel que precisa ser feita, ela não foi feita, e pode ser que, inclusive, o inventário daquele fulano que faleceu no meio do inventário nem começou. Então, você não tem uma sobrepartilha. Você tem uma retificação mesmo, uma RERAT para fazer ali dentro daquele inventário. Isso pode ser feito. Agora, isso com o enunciado ficou até mais, vou dizer, pacífico, porque tem uns enunciados que eu não achei tão pacíficos assim. Mas ficou um pouco mais aceito, né? Então, você aqui em São Paulo a gente já fazia, só observem o mérito, não mudem o mérito. E não dá assim, nós queremos retificar para arrumar aqui uns errinhos, mas a gente já queria aproveitar e mudar a partilha, a gente fazer uma sessão. Eu já quero passar para o terceiro, não. Aí não dá. Aí tem que fazer compra e venda, principalmente porque você já tem uma partilha, né, ou uma doação. Então, é uma retificação só. Exato. Agora, o que a gente tem que entender que talvez pode acontecer? Eu já tive um caso de um formal de partilha que o juiz ele reconheceu a filiação sem reconhecer a filiação. Então, Como? Foi isso mesmo, foi isso. Dentro do inventário, ele reconheceu a filiação, mas ele não reconheceu a filiação. Não tem procedimento de reconhecimento pós-morte de filiação. Não tem o nome da pessoa na certidão de nascimento reconhecido pelo filho. Não tem. Ele mas só inseriu, fulano é filho. No mérito, na sentença, ele diz... Estagiário valente esse, né? Guerreiro, estagiário guerreiro. E aí veio para eu retificar. Aí eu já liguei para o meu registrador. Falei, deixa eu te falar uma coisa. Está sentado? Eu falei, eu vou mandar uma retificação, um formal de partilha, mas você vai ver que um dos herdeiros não é filho. Ele, então como é que você está dando? Eu falei, não, mas não sou eu. Eu não estou dando nada para ninguém que não tenha direitos.
o juiz, ele reconheceu a filiação, mas ele não é filho. Ele, mas como ele não é filho? Eu falei, então, dentro do processo, na sentença, ele diz assim, ó, fulano de tal, que reconhecido como filho recebeu o quinhão de tal, mas a certidão não tem o nome do cara. Procurei processo de reconhecimento de paternidade, não existe. Não tem nada. Nada. Aí perguntei pra viúva, falei, viu, quem é o fulano? Ah, é um filho do primeiro casamento que ele não reconheceu enquanto estava vivo, mas a gente tudo criava ele como filho e ele aceitou também em vida depois e tal. Eu trouxe para casa, nananã. Falei, tá, mas vocês fizeram alguma coisa, um reconhecimento socioafetivo? Não, não fizemos, mas lá no processo o juiz perguntou se a gente estava de acordo, a gente estava de acordo. Ah, beleza. Aí é o direito sendo aplicado na prática. É isso aí, é o mundo real, né? Tá, daí tu não tem como mexer nisso, né? Exatamente. Não. Isso, por mais que eu veja que possa ser um erro, porque não tem nada, não tem documento, tem uma declaração e um juiz reconhecendo, e no mérito da partilha, ele partilhou pro filho, que não é filho, mas que seria filho, sei lá. Eu não posso mexer. Não, Então, até porque consta lá no Código Civil que as formas de reconhecimento de filho é instrumento particular, escritura pública, qualquer processo judicial. mas qualquer procedimento judicial que o cara tenha manifestado, né, prof? No caso, o cara estava morto, ele não disse que era filho, né? Eu entendi. Sabe aquela tese do reconhecimento do socioafetivo pelos parentes, que depois da mudança que teve da lei de... A 8560. Da lei de reconhecimento de paternidade, exato. Então, assim, talvez ele já foi visionário, fez isso dentro do processo. E foi isso mesmo que aconteceu. Porque eu peço o exame de sangue dos irmãos, eles negam, então eu entendo que pode haver filiação ali, né? Indícios que me levam a crer que pode ser, né? Então, nesse caso, se existe esse procedimento, nada impede que eles digam, era nosso irmão. Então tá, né? Porque havia uma só, né? E é isso que deve ter acontecido, né? Foi. Provavelmente o magistrado recebeu na petição ali que todos reconheciam e tocou em frente, né? Exato. E aí não há como mexer nisso também. E aí foi isso que eu conversei com o registrador. Eu falei, e tava faltando partilhas no meio, a gente tinha saltos, e os imóveis estavam pessimamente descritos. Então a gente também teve problema de especialidade objetiva na hora de levar esse formal para registrar. E aí eu tive que fazer todo esse rearranjo, mas no final, se eram 5 herdeiros reconhecidos, mas tinha mais um, eu tive que encontrar a conta para 6. Eu dividi por 6. No fim, recebeu todo mundo o mesmo tanto. Então, esses casos são, assim, né, impactantes para vocês entenderem e nunca esquecerem o que a gente pode retificar. Então, eu posso catar o formal de partilha que o seu cliente levou para retificar lá no tabelionato, que é muito mais rápido, não precisa desarquivar processo, pagar guia de desarquivamento, entrar de novo, pedir para retificar, enfim, todo aquele processo, né, aquele problema do judiciário que não anda. Posso fazer no tabelionato? Sim. Mas veja o que foi decidido na sentença. Então, se tem filho esquecido, já fiquei sabendo de gente que pegou formal de partilha que um filho sumiu. E não fala de cessão, não fala de renúncia, não fala nada, mas o juiz resolveu. O tabelião não mexe. Isso aí, resolvido. Tá resolvido. Ainda bem que está resolvido, porque não compete mais a mim. Bom, esse enunciado que tu trouxe, então, muito legal. A gente pode retificar extrajudicialmente um inventário judicial, desde que preenchidos os mesmos requisitos da resolução 35. Maravilha, já vimos um hoje de manhã, né? Tem mais algum que te chamou a atenção ali na lista? Sim, tem. Tem o também inventário, né? Todo mundo sabe que eu gosto de inventário. Nós, então, tivemos, a gente falou um pouquinho já há poucos minutos, instantes, sobre a possibilidade do inventariante nomeado. Então, o enunciado é assim, ó. O inventariante nomeado pelos interessados poderá, desde que autorizado expressamente na escritura de nomeação, formalizar obrigações pendentes do falecido, a exemplo de escrituras de reratificação, extremação e, especialmente, transmissão e aquisição de bens móveis e imóveis contratados e quitados em vida, mediante prova ao tabelião.
Então, Que lindo esse enunciado 5924. Nesse momento é esse número. Depois ele vai receber uma alteração. Que lindo esse enunciado, né? Que maravilha. Bom, né? Isso, né? Bom. Assim, a única coisa que talvez me falta aqui é que a gente está no âmbito do tabelionato de notas, então talvez... Mas é que o inventariante nomeado no processo, também com poderes expressos, poderia fazer isso. Mas como a gente está aqui falando sobre... Então, o inventariante com poderes pode formalizar as obrigações pendentes do falecido. Em vida. Quitadas. Quitadas. A exemplo, daí ele dá exemplo no enunciado, né? Reratificação, extremação, alô, estados que não têm extremação. Vai surgir uma interpretação nova aqui, ó. Vamos botar extremação junto. Extremação, especialmente transmissão e aquisição de bens imóveis. Ou seja, o inventariante vai transferir um bem sem que ele passe pelo inventário. Exatamente. Ele vai transferir ou ele vai adquirir também. Esses dias eu estava respondendo uma dúvida de uma aluna lá na plataforma, que ela falou que o falecido já tinha comprado o imóvel e já tinha pagado tudo. E que o vendedor ele não queria passar a escritura para os herdeiros. Mas tá certo. Aí ela perguntou, como assim? Ele tá me negando a escritura porque já tinha quitado o preço, é só passar para os herdeiros. Eu falei, negativo. Para passar para os herdeiros, você tem que inventariar os direitos. E aí ele passa para os herdeiros. Ou ele vai otorgar essa escritura para o inventariante, que vai, né, responder pelo falecido, e aí vocês vão levar esse imóvel para o inventário. Vocês estão querendo pular, né, a regularização correta. Então, seja o falecido o vendedor, ou seja o falecido comprador, porque todo mundo, a gente sempre fala do vendedor porque é um pouco mais complexo, né? Mas o comprador também pode morrer e não ter recebido a escritura pública. Então, seja de qualquer um dos lados, se está quitado, a gente está quitado. Está quitado. Vocês não vão querer comprar imóvel novo no nome do espólio, com o inventariante assinando esse negócio, que isso aí precisa de autorização judicial. Não tem mudança nisso. A mudança não, né? O que o enunciado tentou pacificar é cumprir obrigações do falecido. Então, tudo aquilo que ele deveria ter cumprido, mas morreu sem fazer, não deu tempo, faleceu, o inventariante com poderes pode fazer. Então, é isso que o enunciado está nos dizendo. E pode assinar a escritura de extremação, que é genial isso aqui. Genial, não é? Né? Nossa. Exato. A de extremação, vamos colocar aqui nos estados que não tem extremação, como o de São Paulo. A gente vai fazer uma interpretação extensiva desse enunciado, né, prof? E assinar escrituras de demarcação, de divisão. Isso. Então, como fala, retificação confrontante do vizinho lá, que está fazendo a retificação diária e tu precisa assinar, falar que não está entrando dentro do teu... Numa interpretação mega extensiva, foi liberada a extremação nos estados que não tem. Vamos usar esse enunciado. Vai surgir, hein? Vai surgir. Olha o que eu tô dizendo, vai surgir. Aí alguns vão falar assim que só pode se tiver morrido, porque ele falou de inventariante e extremação. Então, em vida não pode, mas morreu pode. Morreu pode, tá liberado. Eu gosto desse. Vai surgir essa ideia aí, né? Isso ajudaria muita gente, a extremação, né? Então, tomara que surja uma interpretação. Às vezes, quando eu falo aqui, o pessoal me acha louco, né? O pessoal diz, aí depois se confirma, aí tu sabe, né, Leti? Já aconteceu. A gente fala aqui coisas... Nossa, de registro civil, então, eu e a Tati de manhã, a história essa do reconhecimento socioafetivo no inventário, nós falamos, a gente foi quase apedrejado, né? Quando mudou a 8560, eu disse, Tati, vai acontecer do pessoal de comum acordo querer reconhecer. Ela, pode mesmo, eu disse, e começamos a conversar disso. 1 milhão de críticas. Daí depois veio... Enunciado do BD-Fã. Aí eu disse, viu? A gente não tá tão louco, não. É só um pouquinho, né? Só um pouquinho, doido. Pouco... Então mas aqui eu vou te dizer, pensar... vai surgir uma interpretação que vai dizer assim, não estava autorizada a extremação, e você que está em casa agora pode dizer que eu estou louco, não tem problema algum, mas com o enunciado permite-se fazer a extremação do falecido, dos bens falecidos. Do bem do falecido, exato. Olha que coisa, né? E a gente tem um caso aqui em São Paulo que é bem interessante. Eu gosto de trazer decisões, porque
a gente clareia um pouco, né, a explicação. A gente tem que ser didático. Não adianta saber e não saber explicar. Nós temos que saber explicar. E aqui em São Paulo a gente tem uma decisão que é meio maluca, assim, mas talvez dá até poderes demais para o inventariante. A gente tem uma decisão da corregedoria que, no meio da decisão, ela diz assim, sabe a cláusula de subrogação? Aquela que quando você faz a compra e venda e consta, esse bem não vai comunicar. Então você consta a cláusula de subrogação. Então eu, casado na comunhão parcial de bens, vou comprar um imóvel. Aí eu coloco assim, ó, mas o dinheiro que eu tô pagando vem só do meu patrimônio. Não vai comunicar com o meu esposo. E aí o esposo assina e diz, ok, não quero comunicar esse bem. Então é um bem adquirido onerosamente, mas é do patrimônio particular daquele que pagou, tá bom? Aí a Corregedoria Geral da Justiça disse, sabe que até o inventariante pode fazer uma RERAT e constar essa cláusula de subrogação? Então, prof? Voltou. Eu tô Voltou. aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. É. Tô aqui. Continua, eu ouvi tudo, eu ouvi tudo. Ouviu? Então, por exemplo, aí a Corregedoria disse, sabe então o que em vida não fizeram? E aqui, aquele que está vivo está dizendo que o bem não entra na partilha porque é só da pessoa, só desse vivo. Então o inventariante pode fazer uma reratificação na escritura de compra e venda e declarar em nome do falecido que aquele bem é particular. Isso para mim é um pouco. Repete que falhou um pouquinho, repete agora então mais direto. Então poderia fazer uma RERAT dizendo que o bem era particular. O inventariante. Uhum. Então seria naqueles casos que, por exemplo, eu comprei um bem, eu sou casado na parcial, e não constou que eu adquiri esse bem com recursos próprios. Um caso assim. Então eu comprei, está na matrícula do imóvel na escritura, consta o quê? Adquirentes, fulano de tal e fulana de tal. Não consta fulano de tal casado com fulano de tal, consta fulano de tal e fulana de tal, casados. Mesmo que casado com, é oneroso, né? Compra e venda. Exato, casado com, exatamente. E não consta recursos próprios. Aí eu venho falecer, daí no meu inventário dizer, mas esse bem não vai entrar, porque era um bem particular dele. Era só porque ele tinha comprado isso lá, não sei onde. E aí poderia o inventariante assinar essa retificação. Tem essa decisão? Tem. Depois tu me manda, porque essa live aqui, depois ela é editada e vai para a plataforma, eu boto essa decisão embaixo daí para os alunos, tá? Sim, senhor, mando. E essa decisão, eu e a Tati Scorzato, a hora que saiu, ela falou, não é isso que eles estão falando. Acho que a gente leu umas 10 vezes. Aí eu falei, é isso que eles estão falando. Ela, não, mas como isso é fraude? E a Tati, não, isso é má fé. Como eu vou tirar o bem de dentro do inventário e vou falar que é bem particular para não dar... Aí a gente não tem como, isso é fraude. Mas a gente foi pensar assim, depois... de novo, né? A história do que a gente fala aqui parece ser muito louco, mas depois as coisas vão se ajeitando. Mas se a viúva tá falando que não é dela, ela tá falando que não é dela. Então, a principal pessoa que tem interesse disse, isso aqui foi conseguido com dinheiro só dele, que ele recebeu de herança do bisavô. Se os herdeiros estão de acordo e vai fazer, a corregedoria disse, bom, se é isso, vocês que são os prejudicados, a gente está em interesse privado, vocês estão falando que façam então uma reratificação para constar que os recursos eram próprios do falecido. E isso entra como herança, porque se não fosse herança, seria meação dela, 50% dela, e os outros 50% dividiria para os filhos. Mas não, vai entrar tudo como herança. Então o pessoal fala, mas o fisco vai receber menos. Não, aqui o fisco vai receber mais. Porque antes ele receberia só 50%. Se o bem é particular do falecido e vai tudo para herança, você vai recolher sobre o monte total, sobre o 100% do bem. Então não tem fisco recebendo menos, tem fisco recebendo mais. E se ela vai, então ao invés de metade, ela vai dividir com mais 3 filhos, ela vai receber 1/4, e ela está de acordo,
tudo bem. Né? Agora, A o gente tem que sempre contrário... presumir a boa fé, não a má fé, Exato. né? O problema é que a gente que está no balcão do cartório e já viu de tudo nessa vida, a gente sempre fica com o pé atrás, mas na verdade a gente tem que presumir sempre a boa fé, né? Exato. E assim, aí o contrário, aí o povo fala, mas e o contrário? Tá, e o contrário eu concordo que talvez sejam falar que o bem é só daquele que está vivo, né? Que aí você vai tirar do inventário. E aí o fisco que ia receber 50 vai receber nada. E os herdeiros também não vão receber, porque vai ser tudo dela. Então, o contrário, de fato, pode parecer pior, né? Então, você pode tirar um bem do inventário que talvez deveria ter sido levado. Mas, novamente, se os herdeiros, que são os interessados e que não vão receber nada nesse caso, se estão todos de acordo e se estão todos cientes de quais são os efeitos, se tem má fé, o fisco tem outros meios de falar, não, eu não aceito isso está errado, paga meu ITCMD aqui. Então tem outros meios de se provar má fé, fraude, etc. Não nesse âmbito que está todo mundo consensual. Sabe por que eu acho que a gente sempre presume má fé? Que a gente foi meio moldado na faculdade a lidar com a lide. Tudo é lead. Tudo, todo mundo brigando. Pretensão, processo civil, processo sei o que tá fazendo Conflito de errado. interesses caracterizado por uma pretensão Pretensão resistida. resistida. Carnelucci, acho que sei lá não. Carnelucci, Isso aí. exatamente. Clássico. Clássico. Primeiro ano de faculdade, só sabe, você decora o que é lead, gente. Isso Olha aí. isso. Então, Tem não, a gente processo civil 1, 2, 3 e 4, a revanche, né? pois é. Então, assim, a gente tá meio que amoldado na lide, assim, e aí a gente fica má fé, vai pro processo, tem que processar, tem que não sei o quê. Vamos sair, né? Então, o extra tá aí, acho que é para exatamente isso. Modos consensuais de resolução de conflitos, mediação, conciliação, advocacia extrajudicial. Vamos tentar resolver as coisas, claro que a gente não tá burlando o direito, né? Pelo amor de Deus, vai falar, a Não, professora tá ensinando a fazer coisa errada. Não tô. não. Nunca ensinamos nada errado. A gente só antevê os problemas e fala dos enunciados, né? Exatamente. Exatamente. Então, assim, essa possibilidade, então, como enunciado diz, E é uma decisão, né, do conselho, então da muito corregedoria. da corregedoria, então é muito interessante porque dá para se basear nela para lavrar o ato, né? Decisão muito bacana, vai estar embaixo desse vídeo aqui para quem está assistindo ele já na plataforma, porque essa aula vai depois para lá. E vai estar aqui embaixo junto com os enunciados. Aliás, essa série de enunciados está ficando muito boa de manhã cedo, sabe? Porque Legal, a gente começa a pegar o enunciado e vai resolvendo um monte de coisa. Então, é muito bom ter essa novidade no café. Fico muito feliz quando surge algo novo, né? Porque criar conteúdo todo dia é um desafio. É um desafio, né? Tu É um sabe, né? desafio. É um desafio, mas quando a gente tem algo novo é muito bom, porque tu pega um ou outro e vai, né? Sabe que tem um outro enunciado que eu achei, agora eu vou falar de um então, né? Vou trazer um para a mesa, que eu achei também muito interessante. Tem aquele da escritura de desapropriação, que vai ser na outra live, não vai dar tempo aqui, tá? Que acho linda, muito bom. Mas assim, o 5993, é esse número hoje, né? Depois quem pegar vai estar ali embaixo o enunciado. Os atos notariais de reconhecimento de firma e da assinatura eletrônica em documento digital se limitam à verificação da assinatura no documento, com base naquela depositada no tabelionato correspondente ao certificado. Sem que haja análise da legalidade e conformidade jurídica do conteúdo do negócio ou ato jurídico. Ou seja, agora está claro que o tabelião que reconhece firma, reconhece a firma. Ele não precisa ler todo o documento dizendo se está legal ou não. Isso vai em confronto a alguns códigos de normas Isso do que eu ia país. falar. Isso que eu ia Por falar. exemplo, o Rio Grande do Sul, né? O Rio Grande do Sul tem essa disposição. Mas é nos Exato. atos de reconhecimento de firma e da assinatura eletrônica em documentos. Será que é só no âmbito digital ou tu acha também que no âmbito físico? No âmbito físico também, Pegou né? tudo. Quando ele fala atos de reconhecimento de firma e de assinatura eletrônica, né? Então, agora eu não preciso mais me preocupar se o cara veio com algum ato
fora da legalidade, eu não vou falar, juro que eu não vou falar da compra e venda de arma de fogo. Não vou falar. Mas teve um caso que o cara queria vender uma arma de fogo. E dizer, não, eu estou vendendo essa arma para ele. Eu dizia, não pode reconhecer firma. O senhor só tem que reconhecer a assinatura. Eu dizia, não, como é que eu vou saber quem que o senhor está comprando a arma? Não, mas eu estou vendendo a arma é minha, deixa eu ver. Tem uma procuração da arma, o cara me falou. Eu disse, você tem uma procuração da arma, que bonito. E está reconhecida a firma, que era essa tese aí. Eu disse, mas a arma não está no teu nome. Não, não está no meu nome, mas eu quero vender ela agora porque eu tenho a procuração. Me neguei a fazer o ato. Aí, Agora não vou negar mais. agora o tio vai chegar, passa para cá. Né? A San Teodoro disse assim, ó, reconhecer firma nos contratos de cessão de direitos hereditários instrumento particular. Gente, isso é normal, tá? Esse aí é o mais Reconhecer firma em lote de loteamento clandestino. normal também. Isso é assim, ó, quando o contrato é muito extenso, é isso, e era isso que, sério, a natureza jurídica do reconhecimento de firma, o que é reconhecer uma firma. Todos os tabeliães já falam isso há muito tempo e os códigos de normas insistem em falar que a gente tem que analisar o documento. A gente analisa documento, gente, documentação, legalidade do ato, autenticidade, segurança, a hora que eu estou fazendo uma escritura pública. Então, a hora que eu estou instrumentalizando a vontade das partes, aí eu tenho que analisar tudo isso. Por quê? Porque eu estou redigindo o ato jurídico, dando fé pública, etc. Quando eu estou reconhecendo a firma, eu falo isso na nossa aula, que eu gravei esses tempos sobre tabelionato de notas, eu explico a natureza jurídica do reconhecimento de firma. E aí eu digo que você pega o documento e a florzinha que ele fez no documento bate com a florzinha que está lá no meu cartório depositada. Então ele assinou 2 florzinhas, lindo, bateu. Agora, se ele escreveu uma receita de bolo, se ele vendeu os direitos hereditários do pai que está vivo, se ele vendeu uma arma, ou se ele está comprando órgãos, eu não tenho que fazer essa análise. Permuta do rim pelo celular da Apple. Gente, eu não tenho que analisar. O documento não é redigido por mim. Eu não fui contratada, requerida, rogada. Ninguém me pediu para fazer esse documento. Me pediram para quê? Para ver se quem fez flor é flor aqui dentro. É só isso. E isso era assim, uma chamada do direito notarial para a vida. Gente, hello, eu tô só reconhecendo uma firma. Mas a gente tem muitas decisões, São Paulo não tem isso no código, como tem no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, ele dá uma amarrada no tabelião, que se te chegar um contrato de 200 páginas, você vai ter que ler tudo, então, para ver se no meio ele não está fazendo pagamento por doação, por venda de sangue. Não dá para, não tem noção isso. Mas aqui em São Paulo a gente tem umas decisões assim também, do tipo, não pode reconhecer firma em documento que seja absolutamente incapaz, que a pessoa seja absolutamente incapaz ou que seja interditado. Mas eu nem tenho que saber isso. Da onde eu tenho que sair pedindo termo de curatela e certidão de nascimento para ver quantos anos tem a pessoa? Pô, bateu. Bateu aqui, bateu de lá. Pois é, isso tudo é uma questão interessante. Sabe que eu tenho a minha interpretação, tá? Então, lá vai o professor Salomão, já com 25 anos de praia, tomando sol na lata. Eu vou dizer assim, quando a ilegalidade for chapada, então deverá o tabelião ter um cuidado maior, tá? Ou seja, estou usando expressões do Ou Supremo. seja, ele chega com uma cartolina escrita assim, ó, quero matar a minha mãe. Aí o título do documento gritante em negrito tá assim, compra e venda, permuta de rim por celular iPhone modelo 14. O título. Isso é uma ilegalidade chapada. Ou seja, o cara olha, não, mas não tem como não ver. Eu não preciso ler o documento para saber que está ilegal. Neste caso, eu entendo que o tabelião pode recuar e dizer não. Mas se tiver cessão, você vê que é um instrumento particular, cessão de direitos hereditários. De pessoa, sem falar que a pessoa está viva, porque aí mas cessão de direitos hereditários. Que é nula. Que é nula. É nula, né? Mas, é nula, mas serve de prova. Isso! Aí! Porque o Código Civil diz que os documentos nulos podem servir de prova em alguns atos. Serve de prova. O provimento 65 traz a cessão de direitos hereditários como um dos documentos, o contrato particular.
qualquer indício de prova de que foi. Então, assim, daí tu vai. Não, tá. O que é. Aí a gente entra em algo muito filosófico, né? O que é flagrantemente Tá, nulo? peraí, então, herança de pessoa viva. Ó, que nem aquele caso que eu tive no balcão, que o genro chegou e disse, não, a gente quer vender a herança, instrumento particular. Aí eu disse, ah, tá, eu dei uma olhada assim. Eu disse, não consta o óbito aqui também, né? Ele disse, não morreu ainda. Eu disse, mas como é que tu vai vender o troço que nem morreu? Daí ele disse, não, mas o médico disse que de hoje não passa, é certo. Então já estou conseguindo um comprador. Nesse caso, eu poderia reconhecer firma? Pode. Para mim, sim. Ah, não! E sabe por quê, prof? Porque olha a qualificação que eu vou ter que fazer. Eu vou ter que pedir uma certidão de óbito, eu vou ter que ver se a pessoa morreu, eu vou ter que ver a forma. Pô, então vem fazer uma escritura comigo. Aí eu vou negar. Eu vou falar, olha, aí eu não posso fazer, porque Porque eu estou. o ato, né? Eu Daí não sim, posso está redigir fazendo o um ato. ato. Isso. Agora, o que ele está me pedindo? Ele está falando assim, ó. Essa assinatura que eu fiz aqui, eu quero reconhecer falando que quem assinou o documento fui eu. Eu não estou falando assim, ó, esse documento é válido, esse documento é eficaz, esse documento terá efeitos conforme. Não, não. O que ele me pediu? Ele pediu o que sou eu que assinei isso aqui? Eu mesmo, sou eu que assinei. Então eu quero que você diga para a sociedade que quem assinou esse documento fui eu. É esse o pedido do reconhecimento de firma. Quem assinou o documento é a pessoa. Não é se o documento é válido, eficaz, nulo, anulável, inexistente ou qualquer outra qualificação do direito que foge ao pedido da parte e ao que eu, o tabelião de notas, estou fazendo. O que ele te pediu? Diga para todo mundo que essa minha assinatura, que mais parece um avião, é minha. É o fulano do CPF tal assinou o documento. Não quer dizer que o tabelião está dizendo aqui esse documento é válido. Aí todas as decisões da Corregedoria de São Paulo são assim, ó. O reconhecimento de firma passa a impressão de que o documento é legal, autêntico e válido. Tá, então a gente vai desconstruir isso. A gente está em pleno 2022 e eu estou dizendo, todos estão dizendo, reconhecer firma não quer passar impressão de nada para ninguém. Quer dizer que quem assinou, assinou. Ele assinou, ponto final. É válido? Não sei, preciso analisar. É eficaz? Não sei, preciso analisar. Quer fazer escritura pública? Então venha no tabelionato e me requeira uma escritura pública. Então eu acho que é isso. Então se toda a sociedade tem a visão de que o ato reconhecido firma é legal e autêntico, a gente constrói tanta coisa, então vamos desconstruir isso. Reconhecimento de firma é reconhecimento de firma. Ponto final. Pô, Nós não estamos tem. falando do enunciado, que hoje está com 5993 na redação preliminar, que fala que o tabelião não tem que examinar a legalidade do documento particular, apenas reconhecer a firma. Muito interessante, né? Porque eu posso fazer união estável com a minha amante, sem problema algum, casado em casa, né? Que não é nulo, não vai ter essa função, mas vai servir como prova de alguma coisa no futuro. Vai Eles só, que lutem. vai só dizer que quem assinou, assinou. É só isso. A gente não tem que dar mais valor para o reconhecimento de firma do que ele tem. Ele não tem. Aliás, quanto custa um reconhecimento? Vamos falar agora em preços mercadológicos e pela Lei Geral de Emolumentos. O valor do ato vai corresponder àquilo que ele representa na sociedade. Gente, o reconhecimento de firma é R$10. O que você faz com R$10 hoje? Você por um acaso, está dando validade em um documento que transfere a herança de uma pessoa em um ato que você pagou R$10? Qual é o valor de mercado que isso tem? Nenhum. Então, eu acho que a gente tem que retirar. E eu vi um comentário aqui muito interessante. Foi por isso que começou a surgir DocuSign, Cert não sei o quê, assinador das Arábias. Começou a aparecer um monte de pessoas reconhecendo as assinaturas digitais por meio de autenticação, por e-mail, por SMS. Por quê? Porque o pessoal começou a negar reconhecimento de firma fazendo análise de cláusulas contratuais. Ah, mas essa cláusula aqui é contra o CDC. Ah, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Que CDC? Você está só reconhecendo a assinatura do fulano. Fulano que assinou, disse que assinou e leu o documento. Acabou.
Olha lá, R$ 6 para fazer esse Tem reconhecimento de lugares que a firma. água de garrafinha É já mais tá. cara. Essa aqui, ó. Essa água aqui já tá chegando a R$ 10 hoje. Então tá mais caro que o reconhecimento de firma, né? Pois é, e aí você quer vender uma herança por um instrumento particular e falar que pagou R$ 10 e que isso é válido, eficaz e que vai fazer esse efeito de transferência? Por favor, né? A gente Bom, já mas esse tá. enunciado serve também caso seja aberto um PAD, né, contra o tabelião, ele possa até evocar esse enunciado dizendo, ó, não há isso, né? Porque isso também serve como defesa, porque Defesa. às vezes as partes pegam, como é que o senhor reconheceu firma nisso aqui? Como? E aí entra com uma ação contra o tabelião para responsabilizar ele. E daí ele tem que levantar essa tese de novo, que a Exato. assinatura. Então, agora o enunciado, de certa forma, também, para quem faz defesa de titulares de cartório, também ajuda nessa tese, né? Mostrando, olha, está É. aqui consolidado o entendimento de que a Bem, firma não tem nada a ver com o teor do documento. bem lembrado, prof, porque a gente já teve, inclusive, responsabilidade civil do tabelião que fez isso. E assim, o tabelião ele só nega atos quando, né, nesses casos, mesmo tendo convicção de que isso não é o serviço dele, ele nega por um medo de responsabilidade civil e dois, medo de responsabilidade administrativa. Porque aí o que vai acontecer? O pessoal vai falar, exatamente aquele mantra. Ah, porque reconheceu firma, tem a impressão de que é legal. E aí vão lá e responsabilizam o tabelião que reconheceu a firma. Então, exatamente, muito bem lembrado. Porque os tribunais, eles têm que ouvir isso. Os tribunais, a população, nós que somos do Extra, a gente tem que difundir só reconhecimento de firma, é só reconhecimento de firma. Você não está fazendo nada além de falar que a assinatura é a assinatura do fulano. Só isso. Então, assim, é a prova de que fulano assinou. E a gente tem que desconstituir isso. Eu acho que a gente tem que batalhar para que a própria teoria do direito notarial e registral seja respeitada. Pô, não estou falando que eu faço escritura pública de cessão de herança de pessoa viva. Obviamente que não. Eu estou só falando que o fulano assinou o contrato. É só isso. Se Né? você ainda não segue a Prof. Letícia, clica aqui no meu nome, vai aparecer o nome dela, segue ela, que ela responde muita dúvida, e o perfil dela todos os dias tem decisões administrativas de E direito STJ. notarial e registral. E STJ também. Olha, o perfil da Prof. Letícia é maravilhoso, todo dia com conteúdo muito bom. Clica Obrigada, aqui, prof. segue, depois ela vai abrir caixinha e você pode mandar sua dúvida lá. Ela que é professora exclusiva do Registro de Imóveis Descomplicado, é autora de livro, é jovem tabeliã, assumiu com 23 anos a serventia em São Paulo por concurso público, é uma fera do direito notarial no Brasil, e como eu já disse em várias vezes, uma das maiores professoras de direito notarial do Brasil, a qual eu me orgulho de ter sido minha aluna, e hoje eu aprendo De ter muito formado, né? De me ter formado. As primeiras aulas, a professora Letícia nasceu com o professor Salomão. Não existia a professora Letícia antes do professor Salomão. Eu não era professora. Então, quem embarcou moldou... na loucura do ano passado. Super, total, de cabeça, assim. E gostei ainda, tô lá, né? Tô lá dentro. É isso aí, muito bom, né? Bom, prof, nós vimos 3 enunciados nessa aula aqui, geniais. 2 de inventário e 1 de firma reconhecida, reconhecimento de firma. E eu vou colocar aqui embaixo dessa live depois para o pessoal lá na plataforma dos alunos os enunciados de novo e a decisão que você falou. Um enunciado falava da retificação extrajudicial de inventários judiciais, o outro falava da possibilidade do inventariante formalizar obrigações deixadas pelo falecido que estavam quitadas, e o terceiro do reconhecimento de firma sem análise da legalidade. Perfeito, prof.